são bacanas, vamos acompanhar. Tá aí, Paulo Lima, a gente está acompanhando a saída do Zezé Perrella do momento ali da votação. Ele recebeu cusparada, nós vimos ali objetos sendo arremessados em sua direção. Ele também fez alguns gestos nada delicados para aqueles torcedores que estavam com os ânimos mais exaltados, isso tudo durante a eleição para o novo presidente do Cruzeiro, que acabou sendo eleito o Sérgio Santos Rodrigues. Ele tem 37 anos e é advogado. Lívia, assim, por mais que haja aí essa insatisfação e todo esse processo negativo da administração do Cruzeiro, o Perrella passa por isso, sim, sem dúvida nenhuma, mas a gente não pode concordar, né, com um tipo de agressão que é desnecessária e é desrespeitosa, por mais que seja um dirigente que tenha um passado, pelo menos recente no Cruzeiro, de insucesso de coisas negativas. Eu não concordo, e depois o cidadão sai correndo para lá, se esconde disso. É por isso que o futebol brasileiro vive essa questão toda da falta de educação, né? Infelizmente, é uma cena lamentável, e o Perrella foi lá para cumprir o dever dele como cidadão que como é dirigente do Cruzeiro, sócio do Cruzeiro, tem todo o direito de votar. Agora, o cidadão não pode cuspir no rosto de quem quer que seja, né? É inadmissível tal tipo de comportamento. O Zezé Perrella, ele se posicionou sobre esse incidente ontem, né? Após deixar aí o pleito do Cruzeiro. E vamos acompanhar o que disse o dirigente? São Azul Cruzeirense. Hoje inicia-se uma nova era na vida do Cruzeiro, com a eleição do Sérgio Rodrigues. E eu gostaria de fazer um apelo a todos vocês, cruzeirenses. Nesse momento, o Cruzeiro precisa de vocês, torcedores, para essa reconstrução. O Sérgio vai precisar de muito apoio de vocês. Infelizmente, essa última gestão deixou o Cruzeiro numa situação que envergonha todos nós. E gostaria de dizer também para você, torcedor, que eu entrei na reta final colocando um legado de 17 anos para tentar ajudar o Cruzeiro a não cair. Infelizmente, nós não conseguimos. Mas eu tive pelo menos coragem de tentar. E dizer para vocês que eu nunca apoiei essa diretoria passada. Eu apoiei com o Sérgio Rodrigues, nós perdemos as eleições. Agora, eu gostaria de lembrar a você, torcedor, que eu fico triste com alguns torcedores que não reconhecem aquilo que nós fizemos pelo clube. É, infelizmente, uma minoria. Eu quero lembrar que nós ganhamos na nossa administração, em 17 anos, 23 títulos. 23. O clube mais vencedor do século XX. Somente o Real Madrid nos superou nesse critério. Construir a Toca da Raposa 2, que era uma referência como centro de treinamento do mundo. Construir um prédio de 10 andares. Tudo isso sem tomar R$1 emprestado. Quando eu deixei o clube, dos 20 clubes da primeira divisão, o Cruzeiro era o clube com a menor dívida. Com a menor dívida. Era 10% desse valor que aí está. Hoje o Cruzeiro deve R$1 bilhão. E a culpa? Não adianta querer botar a culpa no conselho, não. Entendeu? Na maioria do conselho, não. O Sérgio perdeu a eleição por 30 e poucos votos para esses caras que entraram lá para fazer o que fizeram com o nosso Cruzeiro. A Kroll, uma das maiores empresas de investigação do mundo, investigou agora o Cruzeiro e apontou os culpados. Essa diretoria que saiu, eles tiveram a capacidade de gastar dinheiro em casas noturnas com cartão corporativo. Na minha época de presidente, eu não tinha cartão corporativo e nenhum dos meus diretores. Nós temos responsabilidade com o Cruzeiro. Eu não espero gratidão de ninguém. Eu só espero que vocês, essa minoria, me respeitem. Me respeitem por tudo que eu fiz pelo Cruzeiro. Aí, Paulo Lima, o pronunciamento aí, o posicionamento do Zezé Perrella. Pelo menos não se esconde, né, Calheiros? Vem a público, se manifesta, conta um pouquinho da sua história, mas ele também ele fala, tentei tirar o Cruzeiro da segunda divisão, assumindo o clube com pouco tempo de trabalho. Não foi possível. Essa é uma realidade, né? Agora, o que ele tem de história realmente é positivo no Cruzeiro. Também tem o seu passado nebuloso, com algumas questões, ele fala aí que não fez isso, não fez aquilo, mas todo dirigente de futebol tem, sim, algum tipo de conduta que, às vezes, o torcedor não concorda e que deixa o clube chegar na situação que chegou.
Mas eu acho que é positivo, sim. Pelo menos vir a público e dar a sua opinião e se mostrar. Eu acho que isso é muita questão de transparência para um dirigente de futebol. Tem muita gente que prefere se esconder, né? Como recentemente alguns que foram para Brasília e até agora não vieram falar nada sobre o assunto. E a gente segue acompanhando mais um pouquinho das imagens aí, Paulo Lima, de toda a confusão que aconteceu ontem. A gente repete a informação: o Cruzeiro agora tem um novo presidente, é o Sérgio Santos Rodrigues, e ele já tem aí uma grande dívida para tentar resolver em 11 dias, né? Algo em torno de 11 milhões. Vamos ouvir a declaração? Vamos ouvir um pouco o que aconteceu ontem lá em Minas Gerais. Não? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar, produção, a entrevista do... torcedor que acredite. Pedir ao torcedor que acredite. Nossa, e quando eu digo passar para frente, obviamente, para a gente sonhar os projetos futuros. É óbvio que nós vamos correr atrás de quem lesou o Cruzeiro, civil e criminalmente. Esse é um compromisso que a gente fez público, que a torcida pode ter certeza que nós seremos implacáveis com quem prejudicou o Cruzeiro. Então, isso aí nós não vamos esquecer. Mas o pensar para frente, que eu falo, é nos ajudar a resgatar a credibilidade, amor, acreditar nos nossos projetos. Podem ter certeza que a gente estuda dia e noite, e já vem desde que começa a eleição, pensando nos problemas do Cruzeiro, pensando como solucioná-los, porque eles são muitos. Mas, como eu sempre falo, os problemas do Cruzeiro, eles não são maiores do que a marca Cruzeiro. A gente é muito maior do que qualquer problema. A gente sabe que você terá diversos desafios, está vindo com uma equipe muito forte, preparada. Qual que é a sua grande prioridade a partir de agora? Pagar primeiro a dívida da FIFA da semana que vem, né? Que vai vencer na sexta-feira. A gente já conversou com alguns conselheiros aqui hoje, já temos muitas reuniões marcadas na início. Nós também não desistimos de tentar buscar pontos perdidos de alguma forma, vamos tentar de tudo, a gente tem que explicar, eu tenho certeza que a FIFA, a CBF, os outros clubes, eles vão entender que o Cruzeiro foi vítima, e sendo vítima, ele não poderia ser penalizado duplamente. É isso que a gente vai correr atrás de demonstrar incansavelmente. Mas na sexta-feira, a prioridade 1, então, é pagar essa dívida da FIFA. Na semana seguinte, pagar o salário que está atrasado, isso é uma coisa que a gente já está no nosso pensamento, não só dos funcionários, como dos jogadores, e, obviamente, já começar o planejamento com a equipe de futebol para o acesso à Série A. A gente está vendo aí, então, o Sérgio Rodrigues, né, o advogado, 37 anos, que é o presidente eleito do Cruzeiro, e vale destacar aqui, uma informação importante, né? Esse foi um pleito emergencial após a renúncia do ex-presidente Wagner Pires em dezembro do ano passado. Desde então, o Cruzeiro vinha sendo, né, administrado por um conselho gestor que definiu para ontem a data, né, da eleição, que é uma espécie, eu não gosto muito desse termo, mas é o fato, né, Paulo Lima? É um mandato tampão. Esse mandato do Sérgio Rodrigues, ele vai até dezembro desse ano. Em outubro, aí sim que vai haver o pleito regular, né, já previsto no Estatuto, que vai eleger o presidente do Cruzeiro para o triênio 2021, 2022, 2023. E nesse pleito de outubro, mesmo tendo sido eleito nesse mandato tampão, o Sérgio Rodrigues pode, e a informação é que vai concorrer. E vai mesmo. Mas, independentemente do futuro, depois desse pleito já consolidado, eu acho que a declaração dele é veemente e é completamente coerente, né? Primeiro passo, quitar dívidas com a FIFA. Isso é fundamental. Depois, entrar na questão jurídica para reverter essa posição, e ele tem toda a razão. O Cruzeiro é vítima em alguns processos. Só que eu acho que dificilmente a FIFA dará esse passo atrás, a não ser que, como ele é da área jurídica, já foi dirigente do Cruzeiro na área jurídica, é conhecedor, é advogado também de formação, pode ser que, dentro da legislação esportiva, haja uma brecha para que o Cruzeiro volte a ter esses pontos que foram tirados dele por causa de uma dívida. Mas, nesse momento, a coerência é plena e ela é exatamente de muito bom senso. Tomara que esse trilho seja seguido com um rumo certinho para que o Cruzeiro não volte a tropeçar e cada vez mais se afundar nessa questão toda de falta de pagamento, dívidas e, acima de tudo, descenso no futebol brasileiro. Acho difícil, Paulo Lima, a FIFA abrir esse precedente, né, abrir essa brecha, uma vez que o caso já se completa 4 anos, depois eles tiveram um prazo de 90 dias e aí eles não cumpriram. Mas vamos aguardar. Boa sorte ao novo presidente do Cruzeiro. Vamos colocar aqui na tela do Bom Dia Fox a nova dívida do Cruzeiro. Pois bem, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, Paulo Lima, já precisa chegar resolvendo essa dívida que nós estamos acompanhando. O Cruzeiro precisa pagar 11,2 milhões ao Zaroia, um time da Ucrânia, por conta do William Bigode, um valor referente lá atrás, de 2014. Eles precisam pagar essa dívida até o dia 29 de maio,
Senão, o Cruzeiro vai perder mais 3 pontos na Série B. Ou seja, o Cruzeiro corre o risco de começar o campeonato, Paulo Lima, com menos 6 pontos na classificação. Olívia, nesse momento, a unidade, e a gente tem que falar de unidade mesmo, não é nem união, é unidade, né? Uma coisa só. Acho que essa unidade da família cruzeirense, dos empresários, de todos aqueles que têm um movimento dentro do Cruzeiro, né? Seja profissional, seja amador, mas seja de reconstruir o Cruzeiro, é muito válido. Alguém tem que vir, e esse alguém é essa parte da família cruzeirense, para tentar sanar esse momento de adversidade que o Cruzeiro vive, colocar as finanças em dia e depois, passo a passo, minimamente, reconstruir o Cruzeiro como tem que ser. É muito importante, a gente reconhece isso, mas a dívida tem que ser paga, porque o Cruzeiro vai sofrer punições severas se não quitar, se não honrar com seus compromissos. Calheiro, só lembrando que nós estamos na data do dia 22, né? Se nós contarmos com hoje, o Cruzeiro tem 8 dias para conseguir quase 12 milhões, eles não conseguiram 5, né? Para a dívida passada, que eles acabaram perdendo 3 pontos, eles possuem aí 8 dias para tentar pagar essa nova dívida, Calheiros. Complicado, hein? Complicado. 11 milhões e 200 mil reais é a dívida que o Cruzeiro tem hoje com o clube, o Zorya, da Ucrânia.